Esse aqui é o brasão dos Estados Unidos, e nele tem a frase em latim E pluribus unum, que significa de muitos, um. A presença de frases em brasões é algo muito comum, não só para países, como a gente acabou de ver, mas também para estados e municípios. Aqui no Brasil, 14 estados, também o Distrito Federal, colocam frases em seus brasões oficiais. Mas o que são essas frases? O que elas querem dizer? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer todas as frases que estão nos brasões dos estados do Brasil. Essas frases dos brasões são os lemas dos estados. Lema, segundo o dicionário, é uma frase curta que resume um objetivo, uma meta de quem o adota. E aí pode ser países, governos, enfim, mas também instituições, até mesmo times de futebol. O Benfica, que é um time de Portugal, tem como lema o mesmo E pluribus unum dos Estados Unidos. Eu falei no comecinho que 14 estados mais o DF têm lemas em seus brasões. Então isso quer dizer que 12 estados não adotam, não têm os lemas nos brasões. Vamos só ver quais são esses estados e conhecer os brasões deles. Dê uma olhada aí. Agora então vamos saltar para os brasões com lema, para a gente conhecer os lemas e seus significados. Vamos começar pelos lemas em português, que olha, são a imensa minoria. O nosso primeiro estado é o Amapá, e ele é um dos que tem o lema mais fácil de entender a origem. Tá aí o brasão e o lema, aqui começa o Brasil. A referência, claro, é o fato de Amapá ser um estado do extremo norte do Brasil, e de lá está a cidade de Oiapoque, que por muito tempo foi considerada o ponto mais ao norte de todo o território brasileiro. O brasão do Amapá foi instituído quando o Amapá ainda era um território e não um estado. O segundo lema que a gente vai abordar aqui é um lema que deve ser conhecido por muitos de vocês, porque ele não está só no brasão do estado, mas também na bandeira dele. É o lema do Espírito Santo, o famoso trabalha e confia. Essa frase é um marco do Espírito Santo desde 1909, e a origem dela é religiosa. A frase é, digamos que um resumo de uma frase maior, atribuída a Santo Inácio de Loyola. Trabalha como se tudo dependesse de ti, e confia como se tudo dependesse de Deus. O nosso terceiro exemplo de frase em português está também na bandeira do estado, mas com menos destaque. Na verdade, a frase está aí no brasão, e o brasão que está na bandeira, entenderam? É o lema do Rio Grande do Sul, liberdade, igualdade, humanidade. Esse lema era o lema dos farrapos, os revolucionários que lutaram para criar a República Rio-Grandense, e acabou depois sendo incorporado nos símbolos do Rio Grande do Sul. A inspiração desse lema é muito fácil de identificar, né? É a Revolução Francesa com seu liberdade, igualdade, fraternidade. Eu não encontrei uma explicação oficial de por que o Rio Grande do Sul adotou a humanidade em vez da fraternidade. Eu desconfio que o objetivo tenha sido o de mostrar a inspiração, mas deixar um toque pessoal. Se alguém souber a explicação, deixa aí nos comentários. Já foram 3 brasões, faltam 12. O seu estado já apareceu aqui? Se não, pode confiar, fica até o fim para você ver. Agora a gente vai falar de Sergipe pelo seguinte motivo. O brasão de Sergipe tem tanto o português quanto o latim. Então ele fica uma perfeita transição entre os brasões que tem só português e os que tem só latim. O brasão de Sergipe é esse aqui. A parte em português do brasão de Sergipe é a palavra porvir. Porvir é uma referência ao futuro, ao destino esperado para Sergipe. Já em latim nós temos sub lege libertas, que significa sob a lei, a liberdade. Deixa eu só fazer uma ressalva rápida aqui que vai valer para o vídeo todo. Eu não falo latim, nunca estudei latim na minha vida. Então a chance de eu errar nas pronúncias aqui ao longo do vídeo é muito grande. Eu contei com a ajuda do Google Tradutor para ter uma ideia de como se falar. Nós vamos agora até o Acre para falar da frase Nec luceo pluribus impar. Essa frase foi incorporada ao brasão do Acre em 1922 pelo então governador Epaminondas Jácome. O significado dela é algo como não inferior a muitas estrelas. A ideia é dizer que o Acre é uma estrela do Brasil, retomando aquela simbologia da bandeira nacional em que cada estado é uma estrela, e o Acre não é uma estrela inferior às demais. Também na letra A, o nosso tema agora é o Alagoas. A frase do brasão de Alagoas é Ad bonum et prosperitatem, que significa para o bem ou para bom regime e para a prosperidade. A origem dessa frase é bem interessante. Ela vem lá de 1817, quando a capitania de Alagoas foi criada, se desmembrando de Pernambuco. O decreto que determinou a emancipação de Alagoas começava com a seguinte frase:
convindo muito ao bom regime deste reino do Brasil e à prosperidade que proponho elevá-lo, que a província de Alagoas seja desmembrada da capitania de Pernambuco. Foi daí então que se extraiu a ideia de bem e de prosperidade. Uma coisa interessante do lema de Alagoas é que ele está no brasão, mas não está na bandeira do estado, que reproduz o brasão quase que na íntegra. Vocês veem aí as duas coisas lado a lado, a bandeira e o brasão, e percebam que na bandeira tem quase tudo do brasão, menos a frase. O nosso próximo estado é um estado que faz divisa com Alagoas. É uma divisa bem pequenininha, né? Eu tô falando da Bahia. O lema da Bahia, vocês veem aí no brasão, é per ardua surgo. E a tradução disso é algo como pela dificuldade venço, ou vencer apesar das dificuldades. Agora o nosso tema vai ser o Distrito Federal, que tem uma história interessante do seu lema. Antes, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar os não inscritos que se inscrevam no canal e também convidar vocês para serem membros do Sclave. Por apenas R$5 por mês, vocês podem contribuir, vocês podem fazer com que esse projeto cresça ainda mais. Mas se não puder, se não quiser contribuir financeiramente, não tem problema nenhum. Só o like, só o joinha já ajuda bastante. E o último recado que eu dou é convidar vocês para acessar o site do Sclave, canalsclave.com.br. O brasão do Distrito Federal é esse aqui, e o lema dele é Venturis Ventis. Isso, em latim, significa aos ventos que hão de vir. Esse brasão foi adotado em setembro de 1960, poucos meses depois da fundação de Brasília. E ele tem como marco a presença de dois símbolos únicos, dois símbolos criados especificamente para o brasão. Um deles é essa cruz aqui, a cruz está no centro do brasão, que foi batizada de Cruz de Brasília. E o outro é a própria frase, é o próprio lema, o Venturis Ventis, também uma frase criada especificamente para ser o lema do DF. Isso está na lei de criação do brasão. Uma outra informação que também está na mesma lei é a explicação do uso do latim como língua oficial para o lema do DF. E a explicação é o seguinte: o latim foi escolhido para universalizar e eternizar o pensamento. Então essa explicação, essa meta de transformar o lema em algo definitivo, em algo permanente, isso é esse motivo pelo qual a gente vê tanto latim presente nos lemas aqui do Brasil e também de outros países. Agora a gente vai falar de um dos lemas estaduais, que é um dos mais famosos do Brasil, se não o mais famoso de todos eles, que é o de Minas Gerais. Um segundo para você pensar aí comigo, qual que é o lema de Minas Gerais? Isso mesmo, é o famosíssimo Libertas Coiceratavem. Esse slogan, ele está na bandeira de Minas e também no brasão do estado. Embora no brasão ele esteja de maneira um pouco mais discretinha, apenas ali em cima. Esse lema veio da Inconfidência Mineira e significa liberdade ainda que tardia. Essa frase não foi idealizada pelos Inconfidentes, e sim era o trecho de uma obra do poeta Virgílio, lá do século I a.C. O brasão atual de Minas ele foi implantado em 1924, e desde então conta com o Libertas Coiceratavem. Eu sempre achei muito legal esse AE junto do latim. O nosso tema agora é o Mato Grosso, cujo lema é Virtute Plusca Mauro. A tradução disso é pela virtude mais do que pelo ouro. Essa frase está no brasão do Mato Grosso há bastante tempo, desde 1918, e foi mantida quando houve a saída do Mato Grosso do Sul. Vamos agora para o vizinho de cima do Mato Grosso, que é o Pará. O slogan do Pará é o Sub Progrediamur Lege, que significa sob a lei progridamos. Mais uma referência à importância da lei, como a gente viu no brasão de Sergipe. É um brasão e um lema também bem antigos. Eles foram implantados em 1903. Agora a gente pula para o Nordeste para falar de mais um estado com P, Piauí. O lema do brasão do Piauí é o Impavidum Feirent Ruine, que significa o desafio não nos amedronta. Esse brasão está vigente desde 1922. Mas apesar de estar aí na casa dos 100 anos, esse slogan não é uma unanimidade no Piauí. Em 2017, um deputado estadual apresentou um projeto para trocar esse slogan, tirar o impávido e colocar logo a frase em português, o desafio não nos amedronta. A justificativa dele era que esse slogan ele não se conecta com a população do Piauí. A população do Piauí, como de qualquer estado do Brasil e de qualquer lugar do mundo, aliás, não fala latim. Mas esse projeto acabou não avançando, ele está engavetado, está paradinho até hoje na Assembleia Legislativa do Estado. O tema agora é o Rio de Janeiro, o estado do Rio, que tem como lema a frase Recte Republica in Genere. A frase fica um pouco discreta ali na parte central do brasão, e ela também está na bandeira do estado, que reproduz o brasão na íntegra. Essa frase é lema do estado há relativamente pouco tempo, desde 1965. Então ela foi criada naquele período de uma espécie de limbo, né, quando a cidade do Rio de Janeiro já não era mais a capital do Brasil, mas também não havia sido integrada ao estado do Rio de Janeiro. Nesse período, a cidade do Rio funcionava como o estado da Guanabara. Isso é um pouco confuso para vocês, se você quer entender isso direitinho, tem um vídeo no canal só sobre isso, fica aqui.
O Recte de Republicam Genere, que é o lema do estado do Rio, significa algo como gerir a coisa pública com retidão. Agora então vamos falar do último estado que tem lema em latim. Atenção, não é o último do vídeo não, viu? O vídeo tem ainda mais um estado que tem um lema especial que eu convido você a ficar até o fim do vídeo para acompanhar. Mas agora o último lema em latim, que é o do estado de São Paulo. O lema do brasão de São Paulo fica em grande destaque no símbolo, e é o Pro Brasilia Fiat Eximia, que significa pelo Brasil façam-se grandes coisas. Esse lema foi adotado em 1932, no auge da Revolução Constitucionalista, quando São Paulo meio que entrou em guerra com o restante do Brasil. Agora vamos então ao nosso último lema, que é o do Tocantins, e você vai ver como valeu a pena ter ficado até aqui. Vamos ver então o brasão na tela. Tá aí o brasão, e vocês veem o lema na parte superior, esse Coivi Ore Retama. Acho que dá para perceber, mesmo para quem como eu nunca estudou latim, que isso não é latim, né? E também não é português. A língua utilizada é o Tupi-Guarani, e a tradução do Coivi Ore Retama para o português é Essa Terra é Nossa. Esse brasão foi escolhido na época que o Tocantins estava se consolidando entre 88 e 89. E com o Tupi-Guarani ali colocado, o Tocantins acabou sendo o único estado do Brasil que tem um lema no idioma dos povos originários. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Ele foi determinado pela Constituição de 88 e passou a existir na sua integralidade em janeiro de 89. Hoje em dia existem alguns movimentos que buscam criar outros estados do Brasil. A gente volta e meia vê na internet aí mapas que mostram o Brasil inteiro com esses novos estados, né? O Pará dividido em 3, Mato Grosso do Norte, Minas do Norte e vários outros projetos. Mas eu pergunto a vocês, será que isso realmente vai acontecer? Será que a gente pode ter um estado novo no Brasil nos próximos anos? Nesse vídeo aqui que eu deixei aqui do lado, eu explico isso direitinho para vocês. Então a gente se vê lá. Até mais.